Boa noite, amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje a nossa reunião pública vai estar a cargo da nossa amiga Solange, que ela vai falar sobre o tema Dar de graça o que de graça receber. É um capítulo do Evangelho, mas antes disso nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição 134, Basta Pouco. Essa lição está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 22, que diz assim: Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? E a esse questionamento, Emmanuel faz uma elucidação diante disso, que diz assim: um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma adéula singela e, só com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas, proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as argumentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que Cristo iniciou a remoldação da vida terrestre. Acho interessante o Emmanuel, ele sempre frisa bem em suas mensagens, né? Ele é categórico em algumas observações, mostrando para a gente de que, primeiro, o pilar do cristianismo está na humildade e na simplicidade. Isso é um pilar, né? Não adianta a gente ter um festival de recursos, de ferramentas que hoje nós temos, né? Hoje tem aí uma pirotecnia gigante para fazer milhões de coisas. E o tempo todo Jesus mostrando para a gente: basta fazer o simples, basta fazer o básico. É como se a gente fosse entrando na política, na linguagem da dona de casa, né? É o famoso arroz e feijão. É o famoso. Não quero fazer ali o estrogonofe, né? A lasanha. Não, arroz e feijão. Faz isso. Que esse é o caminho para que a gente possa justamente aproveitar ali esse papel de transformação. E aí, quando ele fala desse basta pouco, convém lembrar de que nós estamos num ambiente de mudança, de transformação. E aí, o que o mundo pede para a gente? O simples. A gente não precisa se adequar com um monte de às vezes que a gente coloca, né, ações que são até em desusos, né? Achar que a gente está fazendo um monte de coisa. Mas a gente pode fazer justamente o simples, como uma oração, por exemplo, com uma conversa, por exemplo.
né? Um simples olhar para o outro diferenciado, sem julgamento, sem justamente sem condenações. Entender o nosso irmão, apesar de divergências distintas, mas entender ele como um irmão. Porque na regeneração é claro para nós de que todos nós vamos passar por esse processo de trânsito, vamos passar por esse processo de crises. E aqui ele coloca bem isso, né? Ele faz uma pergunta que Emmanuel coloca aqui, de que é uma pergunta de plena atualidade. E o capítulo é claro, basta pouco. O que fazer para ter o papel de transformação? Basta fazer o nosso pouca atitude. E a atitude que ele diz assim, Felipe, eu vou fazer pouca coisa. Pode até fazer pouca coisa, mas que seja de qualidade. Que seja justamente que permaneça ali a fidelidade diante desses ensinamentos. A gente justamente pautar isso aqui como essência. Não adianta fazer 1000 atividades, 1000 coisas, ou participar de todas as atividades dessa casa, se isso não está me internalizando no meu íntimo. Eu costumo dizer de que é a chamada folha de ponto, né? Bater o ponto. O nome aqui para bater ponto não é isso, né? Nosso objetivo primário de estar aqui nessa casa é justamente reconhecer nas ações que Jesus mostrou para a gente de forma simples, não precisou fazer um espetáculo para trazer para a gente uma proposta dessas verdades eternas, que o Emmanuel coloca aqui bem. Ele veio apresentar essas verdades. Mas ao mesmo tempo ele diz, né, que essas verdades a gente só vai descobrir à medida que a gente vai meditando, pesquisando, estudando, que cada um que tem suas verdades relativas. Ainda estamos distantes de entender muitas coisas. Temos dificuldades em muitos assuntos. É à toa que a gente está num planeta ainda inferior, que convém a nós justamente buscar, né, aprimorar, ser melhor. Então, basta pouco. Vamos fazer o mínimo possível para que a gente possa justamente chegar ao nosso destino. Então, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse teu Evangelho, para que a gente possa, à medida que estamos saindo dessa casa de caminho, levar em formas de colheitas, para que a gente possa levar dessa água pura a espíritos próximos de nós que possam também se sentir consolados com essa mensagem consoladora, envolvendo nossos familiares, envolvendo a sociedade, mas principalmente internalizando o nosso íntimo para a transformação desse homem novo a qual a gente busca todo dia. Ampare a nossa irmã junto com a sua equipe espiritual que veio preparando para a gente a divulgação dessa mensagem consoladora. Ampare a nossa sociedade, a nossa comunidade, para que a gente possa continuar com os nossos objetivos de propagar essa mensagem de luz àqueles que estão mais necessitados ou até mais distantes dessa mensagem consoladora. Ampare aos trabalhadores, frequentadores, voluntários dessa casa que estão aqui dispostos justamente a trabalhar esse momento íntimo, mas ao mesmo tempo exercitar, vivenciar toda essa mensagem consoladora. Que possamos então, nesse ambiente de vibrações, de radiação, iniciarmos mais uma reunião pública dessa casa. Que assim seja, graças a Deus. Então eu vou passar a palavra então para Solange, que ela vai falar o tema dar de graça, porque de graça recebestes. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare
e que mais essa noite de estudos na nossa casa possamos refletir sobre os ensinos de Jesus, à luz do Espiritismo, e gravar em nossas mentes, em nossos corações, esse proceder, para que a gente tenha mais sucesso na nossa encarnação, né? O nosso objetivo principal aqui é o nosso aprimoramento moral, para que a gente consiga ser bem-sucedidos, né, nessa empreitada, com a ajuda dos bons espíritos sempre. Nós vamos estudar hoje, vamos conversar um pouquinho sobre o tema Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, Kardec vai tratar do dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Então, Kardec inicia com o texto de Mateus, onde Jesus, após chamar os 12, dá algumas instruções para eles. E uma delas é essa: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Está em Mateus 10, versículo 8. Muito bem. Então veja bem, primeira coisa, eles vão curar os doentes. Eles vão curar os leprosos, mas eles não são médicos nem são enfermeiros. Se eles fossem médicos, enfermeiros, teriam estudado, se preparado. Eles não são, mas Jesus falou, vai lá e faz isso. Então, o que foi que eles receberam gratuitamente? É exatamente isso, é esse dom. É esse dom de curar. É o que eles receberam. Né? Então, é sobre isso que Kardec vai nos dizer o seguinte: essa recomendação prescrita por Jesus, que ninguém se faça pagar por aquilo que nada pagou. Né? Então, nós estamos aqui, nós respiramos o ar, mas ninguém cobra o ar de nós. Não, nós não pagamos por isso. Nós temos o sol, a gente sabe que o sol é o centro da vida. Sem sol não tem vida. Mas ninguém paga pelo sol também. Então tem vários benefícios que vêm de Deus e que nós não pagamos nada por eles. Esse dom é um desses bens que Deus doou a esses discípulos a fim de que eles pudessem fazer isso. E por quê? O que ele doou, né, esse dom aos discípulos para que eles pudessem fazer isso? Que os apóstolos pudessem ir lá e curar. Por 2 motivos, nos diz Kardec. Primeiro, alívio dos sofrimentos. Imagina, se a gente fizer um comparativo, vamos ver a medicina hoje, vamos pensar na medicina 2000 anos atrás. Né? Então, era muito necessário para alívio dos sofrimentos o dom da cura, era muito necessário. E aí, então, eles receberam esse dom para isso, para aliviar os sofrimentos e também propagar a fé. Porque naquela medida que eles iam curando, eles iam ensinando também, e as pessoas iam ficando fervorosos na sua fé, aumentando essa fé das pessoas. Né? E era importante por isso. Então, esse dom, ele vem de Deus. E se ele vem de Deus, não pode ser cobrado, precisa ser dado gratuito. Depois ele falou também que eles deveriam expulsar os demônios. Então, os demônios são os maus espíritos, os espíritos violentos, que a gente vê em diversas partes do Evangelho, né, essa expulsão dos demônios, que nada mais são do que espíritos maus, que ao
ao ter o entendimento da lei de Deus, ao produzir em si esse aperfeiçoamento, se tornarão bons e trabalharão pelo bem da humanidade, da coletividade. Então é sobre isso. Esse dom de Deus, nos diz Kardec, ele não pode ser objeto de comércio, nem especulação e nem meio de vida. Inclusive, ele nos diz, quem queira buscar na mediunidade um meio de vida, que vá procurar uma profissão, porque o dom de Deus não pode ser negociado. Mais adiante, ele nos diz isso. Aqui, vamos abrir um parágrafo, porque ele falou de ressuscitar os mortos. Então, ressuscitar os mortos, ele faz parte da escatologia das religiões abrâmicas, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Então, os três acreditam na ressurreição, a ressurreição dos mortos. E os cristãos buscaram na ressurreição de Jesus o apoio seguro para isso e também as curas que foram feitas. Porque a gente vai ver a ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele estava há 4 dias morto. E Jesus chega lá e ressuscita. E pede alguém para abrir, né, a porta do túmulo e diz para ele: Lázaro, saia daí. E ele saiu, todo enfaixado. E Jesus vai desenfaixar e deixar ele ir. Então, as pessoas buscam nessas passagens, e também a passagem da filha de Jairo, né? Que também Jairo era um trabalhador do templo, e a filha dele estava nesse processo de morte, e ele chama Jesus, e Jesus ressuscita aquela menina, né, de 12 anos. E também tem o filho, que é o filho da viúva de Naim. Eles estavam seguindo já para levar para o sepultamento o garoto. Porque naquele tempo, assim, era muito calor aquela região, muito quente. Então os corpos se decompunham muito rápido. Então os sepultamentos eram feitos também depressa, eles não ficavam esperando toda a vida, né? Morreu, já ia para fazer o sepultamento do corpo. Então tá aquela fila andando, né? E a mãe, muito triste, evidentemente, porque ela já era viúva. E como viúva, quem cuidaria dela era o filho. E aquele era o único filho dela e estava morto. Então Jesus se compadeceu dessa situação. E ao passar pelo garoto, ele fala: levanta e toma de novo a tua vida. Aí aquele menino levanta e sai andando. Então, assim, são essas passagens, né, que vai trazer essa ideia para as religiões, de uma forma geral, porque esse processo aconteceu também lá no Antigo Testamento, né? Elias fez isso com uma criança, ressuscitou uma criança. Então, a ressuscitação dos mortos já existe desde lá. Por isso que o judaísmo e o islamismo também gostam, né? Utilizam-se, tem como base de sua doutrina a ressuscitação dos mortos. E o cristianismo, então, isso ficou mais forte devido a essas passagens que nós falamos. E hoje, na religião cristã, existem 2 vertentes, que são, assim, os estudos dos teólogos, né? Eles têm 2 vertentes. Uma de que o ressuscitar dos mortos é no corpo espiritual, lá no mundo espiritual, lá no céu, que eles não falam mundo espiritual, no céu, né? Então é a ressuscitação do corpo, só que é um corpo espiritual, como nos fala Paulo, e lá no céu. Então tem uma parte que entende isso. E tem uma parte que essa ressuscitação vai se dar mesmo, né? Só que os corpos serão restaurados. Então, por que nós falamos que isso faz parte da escatologia?
porque eles estudam essa parte da teologia e da filosofia, vai estudar os fenômenos que vão ocorrer no fim dos tempos. Então eles acreditam de fato que no fim dos tempos os corpos físicos serão restaurados e os espíritos e as almas voltarão a viver nesses corpos. Então existem alguns estudos na ciência para ver se é possível isso acontecer, né? E até hoje a ciência não achou nenhuma possibilidade desse fato acontecer. Sabe? Mas isso é o que a gente vê hoje na discussão aí da teologia nessa área da ressuscitação dos mortos. Mas e para o Espiritismo? O que é isso, ressuscitar os mortos? Então o Espiritismo vem nos explicar que em todos os casos o que houve é um estado de letargia. Esse estado de letargia, ele dá uma aparência de morte no corpo físico. Na Revista Espírita tem um fato de uma jovem que as unhas ficavam roxas, arroxeadas, o corpo ficava todo gelado. Então, assim, toda a aparência de morte. Se esperasse um pouco mais, talvez esse espírito retornasse, né? Mas como tinha que ser feito muito rápido, então as pessoas acabavam sendo enterradas mesmo, né? E isso era algo que poderia acontecer, porque não havia os instrumentos que hoje nós temos na ciência, né? Faz uma ressonância lá do cérebro e você já logo vê, não, o cérebro está aqui, mas o cérebro não está aqui, mas o coração está, vamos aguardar. Então hoje a gente tem isso, mas naquela época nem que se pensava. Então viu as aparências, o coração no estado de letargia bate pouquinho, baixinho, as funções do corpo ficam todas diminuídas, por isso fica com as extremidades geladas. Então assim, dá muita aparência mesmo de morte. E então eles vêm nos dizendo, né, Kardec nos diz que é impossível que alguém tivesse o poder, né, de ir contra uma lei natural. Por quê? A lei natural foi prescrita por Deus, foi Deus que criou a lei. Então, se Deus criou, se tem alguém que pode falar assim, não, vamos segurar nesse ponto aqui para acontecer alguma coisa. Deus não faria isso. Porque como é que ele mesmo vai ser contra a lei que ele mesmo criou? Não seria possível. Se uma outra pessoa fizesse isso, essa outra pessoa teria tanto poder quanto Deus. Então isso não existe. Não é possível a derrogação das leis divinas. Elas existem e são cumpridas. E o próprio Jesus disse, né? Eu não para cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei. Então Jesus não faria nada que fosse contra a lei de Deus, nem ele podendo, ele faria. Muito bem, então sobre a ressuscitação dos mortos, eu achei muito interessante uma mensagem que Emmanuel nos traz, que está aqui no livro, está no livro Servidores do Além. E ele diz assim, acendamos a luz da vida. E ele fala sobre isso, ressuscitai os mortos. Mas que mortos? Você vai dizer, nós não temos essa condição de ressuscitar os mortos. Então o que nós podemos fazer? Aí ele diz que a gente devia buscar os mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. E aí ele vem nos dizendo que alguns permanecem no remorso, no inferno do remorso ou do sofrimento criados por eles mesmos. Outros jazem no purgatório das aflições, a que se arrojaram desprevenidamente, em dolorosas súplicas de auxílio. Outros repousam em supostos céus de adoração religiosa. Então veja, olha quantas situações que nós precisamos ressuscitar. No caso, os apóstolos de Jesus, né? No caso, nós somos seguidores do Cristo. Aguçai a visão e observemos a infortunada caravana de fantasmas que seguem vacilantes e enganados dentro da vida. Há quem morreu sufocado pelo orgulho. Há quem permanece cadaverizado em sepulcro
trono de ouro, que é incapaz de ter um simples olhar da luz. Há mortos que vos partilham o pão cotidiano, no túmulo das terríveis ilusões, que lhes anulam as existências. E há corações no catre da crueldade e da incompreensão. Então, como, né? E ele nos diz, se Cristo penetrou o íntimo de nossa alma, então nós somos chamados a ressuscitar esses mortos. E como é que nós somos chamados? Trabalhemos no bem, enriquecendo as horas da peregrinação terrena com os melhores testemunhos da nossa boa vontade, para com semelhantes em nome do Mestre da redenção. Então, sempre o trabalho bem. Como que nós vamos divulgar o ensino de Jesus no trabalho bem? É através do exemplo, é através do testemunho. E assim a gente vai podendo ajudar esses irmãos que estão nessas condições que Emmanuel cita aqui na página. Bem, voltando então aqui ao tema, depois Kardec vai nos falar sobre as preces pagas. E essa passagem muito interessante, que está em Lucas e também está em Marcos. E ele diz o seguinte: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava, o que ele diz? Precatai-vos dos escribas, que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Olha isso. Então, assim, a pretexto de longas preces, tiram o dinheiro das viúvas, né? E ele fala sobre essa prece. Então, Kardec vem nos dizer que a prece é um ato de caridade. De caridade. Cobrar alguém por se dirigir a Deus para pedir para um outro terceiro, ele disse que é um caso de intermediário assalariado. Intermediário assalariado. Se ele é um intermediário assalariado, como Jesus falou, a pretexto de extensas preces, isso quer dizer o quê? Que as preces mais longas são mais caras e as mais curtas são mais em conta, né? Aí Kardec lança aqui a questão. Afinal de contas, Deus, ele atende pela multiplicidade de palavras, né? Porque se for, vai ser um problema para o pobre, porque o pobre só pode pagar uma prece pequenininha. E o rico vai se dar bem, porque ele tem dinheiro para poder pagar uma prece longa. Então ele nos diz que isso é falta de caridade. Ele nos diz que isso é falta de caridade. Mas, por outro lado, vamos dizer que uma prece pequenininha só já basta. Então, por que teve que fazer aquela longa? Só para cobrar mais caro? Aí eles chamam isso de prevaricação. E prevaricação é o que é? É o ato de desrespeitar ou deixar de cumprir uma ordem ou um dever por interesse próprio. Então, por exemplo, o funcionário público, vamos dizer, ele tem que praticar um ato ou deixar de praticar um ato a benefício, por exemplo, de um processo que está acontecendo ali no setor público. Mas, por interesse pessoal, ele atrasa o processo, ou ele não faz, ou ele, tem outras atitudes, a pretexto de quê? De interesse próprio. Então, isso é prevaricação e é crime. E Kardec nos diz isso, então, se uma prece pequena é suficiente, por que tem que ser a longa? Só para ter mais dinheiro? Então é prevaricação isso. Aí depois ele vai nos dizer o seguinte, que Deus
não vende os seus benefícios que concede a seus filhos. Deus não vende isso. E ele também não atende a preces por causa da multiplicação de palavras. Ele não vai fazer isso. Né? O que a gente vê que os bons espíritos nos ensinam na doutrina espírita? A eficácia da prece. O que é a eficácia da prece? Né? É o fervor de quem pede. É a fé de quem pede. Então, se você está pagando, será que essa pessoa vai mesmo ter essa fé para poder fazer esse pedido? E aí Kardec fala que ainda tem uma outra situação. Se você paga para ter aquela prece, aí o que você vai pensar? Bom, então já paguei, eu não preciso fazer a minha. Eu posso ficar sossegado. Já tem alguém orando por mim. Né? Assim, às vezes a gente acha isso. Você vai lá no centro e faz oração para mim. Né? A gente faz, né? Mas é preciso que a pessoa também faça. Né? Porque é esse arrobo da alma. Né? É quando a gente se eleva assim, que a gente pensa no Criador. E a gente pensa assim que, como que nós somos pequenos e estamos passando por essa dificuldade toda, quem pode nos ajudar? Só Deus. Então, Senhor, tem misericórdia, ajuda. Tem seu arrobo na alma. Quando é pago, não existe isso. Aí é bem provável que essa prece não tenha a eficácia que ela precisaria ter. Né? Muito bem. Então, nos diz Kardec o seguinte: a razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Todos têm direito, de forma igualitária. E ele ainda nos diz mais, que é imoral traficar com as graças de Deus, com as graças de um soberano. Ainda mais um soberano do universo, como é Deus. Né? Então, esse arrobo da alma que nós falamos, né, é que é importante. Aquele que queira comprar. E às vezes, a gente fala assim, mas o que é? É dinheiro? Às vezes nem sempre é dinheiro. Vamos ver que existem várias possibilidades. Às vezes a pessoa quer projeção social, às vezes ela quer ser reconhecida, não é? Às vezes tem os presentes, ela não está pedindo dinheiro, mas ela está recebendo algo. Então é isso que é o cuidado de todo aquele que se coloca nessa condição de orar pelos irmãos. É que haja o desinteresse pessoal. E aí ele fala da mediunidade. Porque a mediunidade, ele fala dos médiuns atuais. Né? Então, os médiuns atuais também receberam de Deus esse dom. A mediunidade, nós sabemos que todos nós somos médiuns. Porque pelo pensamento nós podemos entrar em comunicação com os espíritos. Mas aqui se está se falando da mediunidade ostensiva, aquela que acontece a olhos vistos, aquela que acontece de forma que aparece mais bem vista, que as pessoas veem, né? Então é essa mediunidade, mais ostensiva. Receberam de dom isso. O de ser intérprete dos espíritos, olha o dom, para a instrução dos homens, né? E mostrar-lhes o caminho do bem e como se conduzir por eles. Quando a gente lê o Evangelho, é isso que a gente encontra. Como que a gente faz para trabalhar, por exemplo, a paciência em nós? Aí os espíritos vêm e nos falam a paciência, aí vai nos falar sobre a paciência e como que a gente faz para desenvolver. Então é isso, o Evangelho é uma instrução de como a gente precisa agir para a gente poder adquirir aquelas virtudes necessárias à alma. E é essa que é a função deles. E esses ensinos vieram através de quem? Dos médiuns.
A gente vai ver que no Evangelho nem tem o nome do médium que trouxe as mensagens. A gente vai ver o nome dos médiuns lá na Revista Espírita, mas no Evangelho nem aparece o nome dos médiuns. Exatamente para que não haja uma projeção dessa pessoa, né? Porque aqui, a importância aqui era ao ensino, não à pessoa. Então Kardec fez isso, ele trouxe o ensino e não colocou o nome do médium. Então Deus quer que a luz chegue a todos. Quer que o mais pobre não quer que o mais pobre fique dela privado. Porque se a mediunidade fosse paga, um dos problemas iniciais seria esse, né? Bom, se vai cobrar, então os mais pobres não têm acesso, ficariam sem acesso. E aí Kardec nos diz o quê? Ele nos diz o seguinte: Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado. E possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar, não tive consolo de receber os encorajamentos e testemunhos de afeições dos que pranteio porque sou pobre. Deus não quer isso. Aí por isso que a mediunidade é como o sol também, que vai brilhar sobre todos de forma igualmente. Uma outra coisa também é que a gente precisa ver, se cobrasse a mediunidade, quem que trabalha? O médium ou os espíritos? Os espíritos que trabalham. Então assim, o médium estaria recebendo algo que na verdade quem está trabalhando são os espíritos. Então não está certo isso, né? Não está certo. E aí no caso, quem que vai aceitar? Qual espírito? Os bons espíritos não aceitam isso, de jeito nenhum. E os maus também não aceitam não, porque eles também não querem ser escravizados não, eles também não querem ser... Então assim, ele não ia ter. Aí o que ia acontecer com isso? Um médium que começa a cobrar, ele passa a ter resultados. Ele não vai ter resultados, né? Porque se ele cobrar, não dá para assegurar esses resultados. E aí Kardec nos diz o seguinte: é que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia, imutável, e cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Então marcou a sessão, o espírito não veio aí. Divaldo contou a experiência dessa, né? Que ele, primeira palestra que ele foi fazer, apareceu o espírito e falou: vamos trabalhar. E ele fez uma palestra maravilhosa. Então as pessoas ficaram encantadas com a palestra. No dia seguinte, como ele estava na cidade, vamos fazer a palestra de novo. Ele falou assim: estou tranquilo, aquele senhor vai chegar, vai me ajudar e vai dar tudo certo. Ele chegou na tribuna, cadê o senhor? Não veio. E ele começou a ficar nervoso, porque ele não tinha preparado o tempo. E ele foi ficando nervoso e ele falou: mas meu Deus, cadê o senhor? Não apareceu, o senhor não apareceu. E o tempo foi passando e ele foi ficando enrolado. Ele falou que foi uma experiência terrível que ele viveu ali. Aí, por fim, o espírito apareceu. Falou assim: olha, desta vez eu vou te ajudar, por causa das pessoas que estão aqui. Da próxima vez você vai ficar sozinho aí. Você que não trate de estudar e preparar o tema, não. Aí ele falou que depois daquela vez, ele sempre preparou os temas. Ele ficava esperando pelos espíritos. Então a mediunidade é isso. Se o espírito falar assim, está se aproveitando de mim, eu não apresento, acabou. Não tem mais nada ali, né? E isso vai acontecer o quê? Isso vai lançar um descrédito sobre a faculdade, que é a mediunidade, né? Vai lançar um descrédito sobre a faculdade, se cobrada, né? E ele nos diz, e isso é um grande desserviço para a humanidade, porque quantas pessoas que são atendidas através da mediunidade? Quantas cartas consoladoras, quantas mensagens edificantes, quantas vezes as pessoas buscam por um problema de saúde e ficam curadas, são ajudadas naquele processo. Então acabaria
caindo isso em descrédito e trazendo um problema sério de desserviço para a humanidade, porque daqui a pouco ninguém mais vai confiar na mediunidade. Então não pode ser assim. Por isso é que ela precisa ser gratuita, não pode ser paga, né? A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não pode, né? O médico, o enfermeiro, o trabalhador do dia a dia é uma profissão. Então ele tem direito de cobrar pelo serviço dele. E nós vivemos numa sociedade onde os serviços são trocados todos os dias, o tempo todo. Quando a gente precisa de um serviço porque a janela estragou, nós vamos chamar um trabalhador para fazer isso. Só que aquele trabalhador, por sua vez, quando ele precisar de uma roupa, ele vai procurar lá a costureira para poder fazer. A costureira, por sua vez, vai comprar o sapato de uma outra pessoa. E assim a sociedade vai girando e as pessoas, todos têm direito ao seu trabalho. Então, desde que a pessoa estudou, se preparou, ela tem direito a vivenciar essa experiência e receber algum salário por isso, né? E muitos, inclusive, tendo a sua experiência dentro da sua área, doam o seu serviço, né? Então vão ser voluntários, vão trabalhar como voluntários, numa instituição de caridade, numa casa espírita ou na igreja, onde for, você vai prestar o seu serviço lá. Então vai pegar aquele conhecimento que a pessoa tem e vai doar aquele serviço. São os voluntários, né? Inclusive, esse serviço de voluntariado no Brasil, ele é bem fraco em relação aos países europeus, Estados Unidos, por exemplo, isso é muito forte. Lá, o voluntário tem até carteirinha de voluntário. E ele tem muita responsabilidade. Tem uma palestra do Raul Teixeira. O Raul Teixeira, ele tem um instituto de educação, né, lá em Niterói, e ele atende muitas crianças, famílias de baixa renda, e ele então precisa muito desse serviço voluntário. E ele diz que numa dessas entrevistas que ele deu, ele falou certa vez que tem muito problema com voluntário aqui no Brasil, porque o voluntário aqui no Brasil, ele acha que por ele ser voluntário, ele não tem muito comprometimento com aquele trabalho. Então a pessoa viaja, nem fala, mas tem uma escala de serviço. Tem ali, a pessoa aceitou aquela escala, ela deixa de ir, o serviço fica lá sem fazer. Como é que a gente faz para atender as crianças que estão lá precisando? Né? Mas nem avisa, aí vai. Ela falou que nos Estados Unidos isso não é assim não, as pessoas lá têm bastante consciência sobre isso. Tem um livro, se não me engano, do Bill Gates, se não me engano, é dele esse livro. E o título é Doar. E uma vez o Manuel até trouxe esse livro aqui para o centro, até me prestou para ler. Muito bom o livro. Como que existe essa cultura, é uma cultura, que os pais ensinam para os filhos, desde pequenininho, ensinam para os filhos a doar. Então, eles doam alguma coisa que eles tenham, levam eles nas instituições para doar. Então, lá é bastante sério esse trabalho de voluntário. Mas, quando a gente crescer, a gente vai chegar lá, né, nesse livro. Por enquanto, nós ainda somos esses voluntários que, quando tem algum problema, não vai, né? Também não avisa. Está aqui uma que vos fala, que faz isso também. Então, muito bem. Então, gente, a mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente identificada para logo com a dos leitores de boa sorte, como também por um obstáculo que a isso se opõe, que é esse fato que os espíritos não se apresentam à hora que a gente quer, nem da forma como a gente acha que deve ser, né? E aí a mediunidade ficaria bastante prejudicada, né? E é um dom que a gente precisa muito.
Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades e a gente vê o quanto que a mediunidade pode nos ajudar. Às vezes é uma intuição sobre a solução de um problema e vem dos espíritos, às vezes de forma espontânea, né? E a gente consegue resolver por ajuda deles. Então é preciso que todas as pessoas tenham essa certeza que a mediunidade é algo sério. Então, pelo menos aqui dentro do Espiritismo, a gente estuda bastante sobre isso. O espírita, o médium espírita, sabe muito bem como deve agir, né? Não pode cobrar. Então, vejamos, eu vou terminar com esse textinho. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente. Às vezes a gente está lá na reunião mediúnica, a gente não tem noção do que está acontecendo ali, né? Então, assim, ali é um momento de comunicação com os espíritos. E eu vi uma vez essa Terezinha de Oliveira, não sei se vocês conhecem, ela tem um curso, né, que depois esse curso ela promoveu o curso, fez os livros, parece que são 3 ou 4 livros, cursos sobre o Espiritismo. E eu vi uma palestra dela, hoje ela já é desencarnada, ela doou todos os créditos para a Sociedade Allan Kardec, onde ela frequenta, Centro Espírita Allan Kardec, né? Eles têm uma editora e eles fazem essas edições e inclusive vendem os livrinhos, tudo para manter o próprio serviço deles. E numa palestra, ela vem nos falar sobre essa questão, né, da venda dos seus serviços, dos serviços da mediunidade. E ela vem nos mostrar, né, de forma bem clara como que isso é altamente prejudicial à doutrina espírita. O médium espírita jamais poderia fazer isso. E ela acredita que não faça. Porque a gente sabe que tem médios que não são espíritas, né? E esses médios que não são espíritas não têm compromisso com o espiritismo, mas de qualquer forma está comprometendo um dom que é a mediunidade, né? Então precisa ter esse conhecimento, a gente não pode cobrar. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. O que é religiosamente? É que a gente esteja com o nosso pensamento ligado a Deus. Porque nós, por nós mesmos, nada fazemos. Quem fazem são os espíritos. Então é preciso que haja essa sintonia com o mundo espiritual maior, a fim de que esse momento da mediunidade seja algo santamente realizado. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Isso, então, é muito sério. Quando a gente entra para tomar passe, o que é o passe? Se não a mediunidade curadora, não é? Porque a cura instantânea que Jesus fazia, nós estamos um pouco distante disso. Mas nós podemos produzir curas dentro da sala de passe. Então, quando a gente vai para a sala de passe, nós vamos cobrar o passe? Não vamos cobrar o passe. Mas ali é um momento que a gente precisa estar ligado com o mundo maior, a fim de que as energias do mundo maior, combinado com os fluidos materiais nossos, possa servir de alívio para a dor dos irmãos que ali estão. O médico dá o fruto dos seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Você sabe que o magnetizador ele precisa ter uma vivência muito controlada, porque são muitos fluidos que ele perde numa sessão de magnetização, por exemplo. Então ele tem até custos com isso, porque ele precisa manter a alimentação, o estado mental, uma série de coisas. Então tem custos, inclusive, para isso. Lá nos Estados Unidos tem muito magnetizador. E eles vão nos hospitais e aplicam sessões de magnetização nos pacientes, nos doentes. Isso lá acontece.
Aqui nós somos médios. Normalmente, quem está no hospital que vai aplicar passe é o médio espírita, né? Então, o médio curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. A gente via, inclusive, eles recebiam. Lembra que Judas era o tesoureiro do grupo? E certa vez Judas estava com o alforje dele cheio de moedas. O Senhor, olha quanto que nós temos aqui. Ele diz, então agora você pega e distribua para os pobres. Ele ficou, mas como, Senhor? Distribua para os pobres. Jesus nunca recebeu nada por nenhuma operação que ele tenha feito ali. Procure, pois, aquele que carece de viver recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Então, o que a gente vai fazer? Eu só posso dispor de 1 hora na semana. Tá bom, então disponha de 1 hora na semana. Aquele que precisa ter o seu sustento, não é? Vai fazer isso. Não, eu só posso atender uma tarde. Eu só posso ter esse compromisso com a mediunidade 2 horas por semana. E aí, então, vai 2 horas por semana. É o tempo que tiver disponível. Ninguém está dizendo que tem que dispor do tempo integral para isso. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, esse é o nosso recado, né? É o que está escrito no livro, sobre dar de graça o que de graça recebemos, né? Então, nós recebemos muitos dons de Deus. Nós recebemos a inteligência, muitas vezes recebemos a saúde, recebemos disposição. Quantos irmãos nossos que gostariam de ter disposição para fazer alguma coisa e não tem, não conseguem? Então, isso são dons que nós recebemos de Deus, né? Temos saúde, temos disposição, temos inteligência. E o que nós podemos fazer de benefício para os outros, para aqueles que convivem conosco? Então, nos disse aqui logo no início, é o trabalho no bem. E não são palavras, não, gente, são atos, são atitudes, é modo de ser, modo de viver, né? Então, a filosofia espírita é uma filosofia que é um modo de vida. É um modo de vida. Como que é o seu modo de vida? Espírita. É uma filosofia, é um modo de viver. Quando nós fazemos isso e praticamos isso, nós estamos ensinando, estamos auxiliando, estamos ajudando, né? E é esse que é o objetivo de nós estudarmos o Espiritismo, de estarmos aqui e buscar essa porta de libertação que o Espiritismo nos traz, conhecimento e vida. Porque na medida que nós vamos buscando entender os fundamentos do Espiritismo, a buscar através dos estudos a compreensão de cada um dos seus princípios, nós vamos nos fortalecendo. Nós vamos fortalecendo a nossa fé. E essa fé fortalecida é que vai nos levar à vivência do Evangelho, buscando a base, simplicidade e humildade, como o Felipe nos falou aqui. Então, principalmente na mediunidade, isso é muito importante. Simplicidade e humildade. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos traga luz, entendimento e paz para os nossos caminhos. E que a gente tenha bastante fé no coração para orar pelos nossos irmãos. Tanta gente precisando, né? Que às vezes a gente fala assim, eu estou precisando tanto, estamos mesmo. Todos nós somos necessitados das bênçãos de Deus. Mas com certeza tem irmãos que estão precisando bastante. Então que a gente possa orar por eles e auxiliá-los sempre que necessário. Jesus nos abençoe e agora sim.
Agradecemos a Solange, né, pelo estudo da noite de hoje, pelo aprendizado, né? Lembrando que a Solange também ela coordena toda terça-feira os estudos da mediunidade. Então, o estudo da mediunidade às 18h30, a Solange organiza todo o estudo aqui, que é uma hora presencial, está no virtual, né? Está no virtual agora. Então, a gente tem todo o nosso ferramentas também adequando para o pessoal que está na internet também nos assistindo. Quem tiver interesse, só comunicar com a gente tem um canal na internet, ou até mesmo aqui mesmo, a gente vai passando o link para vocês nos nossos grupos de WhatsApp também, que a gente sempre posta lá as novidades do nosso grupo. Próximo domingo a palestra vai ser do nosso amigo Rogério. Ele vai falar sobre pedir e obtereis também do Evangelho, próximo capítulo, né? E lembrando, recordando de que nós estamos entrando em novembro, nós vamos fazendo a nossa campanha das cestas básicas, né? Para contemplar a família do Parque Maíra, que vão ficar com um recessozinho da sopa, e aí a gente justamente entrega as cestas básicas ali para suprir as necessidades até o recesso da sopa que retorna no mês de janeiro. Então, a gente já postou nas nossas redes sociais, né, os itens que podem ser colaborados. Lembrando que a nossa meta, gente, esse ano dobrou. Nós estamos com 36 cestas para justamente entregar para aquele pessoal, né? Sabe de que a cada ano as necessidades aumentam ainda mais. Então, nós temos um desafio grande de levar 36 cestas, né? Isso não sei se aumentou, né, Laurete? Acho que é 36 mesmo, né? Então, assim, a gente conta muito com a colaboração de vocês, e há várias formas de doações, né? Posso doar uma cesta básica, posso doar um dos itens que está ali selecionados. Eu vou doar ele tem esse item em casa, pode trazer que a gente vai se adequando. Quem quiser doar também em dinheiro, em espécie, nós temos os canais ali que possam justamente fazer essa colaboração. Então, assim, conversem com a gente que está na secretaria. Quem está na internet pode mandar uma mensagenzinha no chat que a gente indica para vocês a melhor forma de doação, né? Nós contamos muito com a ajuda de vocês, já estamos recebendo doações, já aqui em nome da diretoria estamos agradecendo aos colaboradores, aos voluntários que estão se mobilizando para isso. Apesar de a gente achar que é cedo, mas não é cedo, né? Nós já estamos quase entrando aí ao final do ano, da qual a gente já começa a entregar essas cestas básicas. Então, com 36 cestas, e precisamos da ajuda de todo mundo, tá? Do auxílio de todo mundo aí para isso, né? Felipe, até quando a gente pode fazer essa doação? Nós estamos calculando mais ou menos até a segunda semana, né, de dezembro. Em segunda entrega, então mais ou menos na primeira semana a gente precisa fechar isso tudo, tá? Primeira semana a gente precisa fechar tudo isso. Então, nós estamos esse mês todinho ainda para recolher as doações, para no começo de dezembro a gente já fazer as conclusões ali do que está faltando, o que não está faltando, para que a gente possa ali entregar as cestas básicas na segunda semana de dezembro, conforme a Laurete ali acabou de indicando, né? Ela está coordenando toda essa, junto com a Solange, né? A Solange também está junto aqui, auxiliando essa campanha, tá? Então, qualquer dúvida, nós estamos à disposição aqui para dirimir essas informações para vocês, que são muitas, né? Mas a gente está aqui para ajudar no que for preciso, e contamos com a ajuda de todo mundo. Lembrando que nossos estudos também estão na fase já das suas conclusões também. Em dezembro, a maioria dos estudos tiram seus recessos, né? Então, a partir de dezembro, mais ou menos na segunda semana de dezembro, também os estudos da casa entram em recesso. Então, nossos estudos agora estão numa fase de finalização dos estudos, mas todo mundo é convidado a participar, né? Nós temos estudo de segunda-feira do Evangelho, nós temos terça-feira, conforme a Solange indicou, na terça-feira online, né, da mediunidade. Nós estamos na quarta-feira à tarde, o estudo do Evangelho também, metódico do Evangelho, às 3 horas, que ele é presencial. Amanhã nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, ele é presencial também. E tem a nossa evangelização no sábado, às 2h30 da tarde, também presencial também, tá?
Então todo mundo aí fica à vontade de participar das nossas atividades da casa. A gente fica muito feliz de ver a participação de vocês nessas atividades. Então vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre de Jesus, a Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa casa, junto com a sua falange amiga. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, aprendendo um pouco mais das lições do Evangelho, para que a gente possa, através do exercício da prática e da vivência, levar esses conhecimentos, essas reflexões, traduzindo para nós o amado através do seu convite nesse planeta em regeneração. Pedimos nessa irradiação de mentes a qual estamos aqui, tanto online e tanto aqui presencial, que a gente possa canalizar aos espíritos que passam por provações, dificuldades, sofrimentos, que a gente possa canalizar essas energias a esses espíritos sofredores, oferecendo o nosso momento de consolo, nosso momento de forças, para que a gente possa continuar a caminhar junto aos nossos objetivos. Mais uma vez agradecemos a toda a oportunidade que nos é dada e que possamos, através dessa prece, iluminar diversos corações e que através dessa prece também nós possamos dar continuidade a essa administração, a divulgação da doutrina, retornando aos nossos lares e firmando nosso compromisso durante a semana com essa instituição ou com outros compromissos firmados para a nossa transformação íntima. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejaram paz, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo uma boa noite. Quanta luz